Me conta uma coisa, você costuma fazer resoluções de ano novo? Você já pensou nas suas metas para 2025? Eu consigo super me imaginar no seguinte cenário. Estou em meados de janeiro, fim de janeiro, conversando com uma amiga justamente sobre as minhas metas de ano. E eu me lembro que no começo, no dia 1º de janeiro, eu anotei que eu queria ser mais saudável, que eu tinha essa motivação muito grande, eu tinha certeza absoluta de que ia dar certo. Ao relembrar deste compromisso, eu já começo a tomar as minhas atitudes práticas, então vou aqui na academia do bairro, me inscrevo, pego logo aquele plano anual, porque eu tenho certeza que vai dar certo. E eu sei que ano passado eu não consegui, mas eu tenho certeza que esse ano vai ser diferente. Mas será que ele vai mesmo? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. O meu nome é Giulia Testori, @GiuTestori. E esse podcast surgiu para conversarmos sobre questões que não cabem em poucos segundos de um story. Semana passada a gente ativou um novo modo desse podcast, focado justamente em fazer com que 2025 seja um ano diferente, um ano de realmente conquistas e realizações. Chega de deixar metas na gaveta, projetos no papel e ficar sempre com aquela sensação de que no próximo ciclo, mês, ano, dia, vai ser diferente. O episódio passado foi para responder a seguinte pergunta: é cedo demais para planejar 2025? Se você tem um pouco dessa questão, dessa dúvida, corre para esse episódio logo depois desse, que ficou um episódio super legal sobre teorias e conceitos por trás dessa nossa super motivação de começo de ano e de que forma que a gente pode aproveitar melhor esse novo ciclo. E nesse episódio eu prometi para vocês trazer um pouco do meu planejamento para 2025. Seria talvez sobre as minhas metas de 2025, mas o título desse episódio deixa muito claro que eu não vou falar só sobre metas. Durante o final de outubro, quando eu comecei a pensar em 2025, eu me vi fazendo a seguinte pergunta: fazer metas de ano novo resulta em uma mudança de comportamento? Afinal de contas, essa é a minha área de pesquisa, né? Será que faz sentido começar um ano com uma lista de resoluções? Eu sei que começos de ciclos, como a gente falou no episódio passado, despertam uma motivação enorme, um sentimento de que vai dar certo, de uma página em branco. Isso é real, isso não é só imaginário. A gente, ao estarmos nesse movimento, todo mundo, ainda mais, né, começo de ano, que isso é significativo para muitas culturas, a gente não só imagina um boost de motivação, como isso aparece em comportamentos reais. Então, a gente comentou sobre taxas em inscrições em academia bombarem no começo do ano, enfim, inscrições em cursos, tudo isso mostra como é real. Mas acontece que os dias vão se passando, as semanas vão se passando, o entusiasmo vai diminuindo, a gente percebe que já passou um tempo e eu não fiz nada de muito útil com esse tempo que passou. A minha rotina volta ao seu curso natural. Então parece, né, que a gente tem um modo padrão e eu faço força para me desviar desse modo padrão, porque eu quero ter outra rotina, mas o curso natural com o tempo, a tendência parece que é de retomar essa minha rotina padrão e eu volto a acordar naquele mesmo horário que eu não gosto, volto a optar por continuar trabalhando ao invés de fazer atividade física, ou então ficar um pouco mais no sofá depois do trabalho, caso você trabalhe de casa ou estude de casa. E não é só com você. Eu acho que você tem essa consciência. Hoje, durante essa conversa, eu vou trazer aqui alguns dos estudos que eu comecei a ter contato nessas últimas semanas para pensar no meu planejamento de 2025. E alguns estudos mostram que até fevereiro, 80% das metas definidas em janeiro, tipo mês passado, elas já vão ter sido abandonadas. Outros estudos são um pouquinho mais otimistas e a gente vai ver isso tudo com calma. Bom, antes de irmos ao estudo, eu vou trazer aqui o que eu me propus a trazer, que é o meu planejamento de 2025. Então, a partir de agora, nesse período, eu vou falar de algo muito particular, uma experiência minha, e depois a gente desenvolve de que forma que isso pode afetar a sua rotina, de que forma que alguns estudos podem oferecer outros insights. A
anos eu faço meu mapa dos sonhos. Tem aula no clube sobre isso. Algumas outras pessoas falam sobre o mapa dos sonhos. Eu sempre levo para uma linha não tanto de manifestação, mas sim para a gente usar como um termômetro se essa meta, esse desejo, ele tá realmente me despertando algo, sabe? Um quentinho dentro de mim. Eu adoro pensar nisso como um termômetro. E eu venho fazendo isso há bastante tempo. Desde, acho que 2015. Então vão completar 10 anos de mapas do sonho. E eu faço ele sempre na virada do ano. Mas há exatos 2 anos, eles não têm mais feito tanto sentido pra mim. E eu fiquei tentando investigar, pensar por que será que eu tô meio que fazendo pra cumprir tabela, sabe? Coisas que você sente que não tem um impacto real, mas que você continua fazendo porque o coletivo estabelece que é uma boa prática, mas você não sente nenhum resultado real. Eu percebi que há exatos também 2 anos, a minha rotina mudou completamente, a minha vida mudou completamente, porque eu saí de uma vontade de uma carreira acadêmica para uma carreira muito mais como empreendedora, tocando o meu negócio, criando o meu negócio. E muitos dos meus sonhos passaram a se tornar sonhos da minha empresa, objetivos, metas da minha empresa. O que pode ser um pouco problemático. Sempre falo aqui sobre essa minha dificuldade em separar a pessoa física, a pessoa jurídica. Mas no final das contas é real. Se eu tenho, por exemplo, um sonho, uma meta de algum salário, né? Normalmente em lista de resoluções de ano novo surgem questões financeiras, né? Se eu tenho alguma meta de um salário, consequentemente, isso vai derivar de uma meta da minha empresa. Se minha empresa tá indo bem, provavelmente eu vou ter um salário melhor. A minha rotina de trabalho, sei lá, algumas de nós podemos pensar em resoluções de ano novo em relação à promoção, em relação a conseguir fazer uma transição de carreira, estar em uma carreira que você se sente mais realizada. Consequentemente, para mim também significa pensar nas metas da minha empresa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a focar muito nas minhas metas e projetos, objetivos, toda essa parte de planejamento da minha empresa e fui deixando essa parte mais burocrática da minha pessoa física de lado. E justamente por acreditar que o correto é dar tanta atenção à minha pessoa física quanto, por exemplo, à pessoa jurídica, se eu bato o olho nessa frase que eu acabei de falar, é totalmente uma red flag, tipo, cuidado, querida, você está focando totalmente no seu trabalho e deixando a sua vida pessoal de lado. Mas na prática, não era isso que estava acontecendo. Eu tava conseguindo ter um bom tempo para as minhas atividades pessoais, atividade física, questões sociais também. E aí eu fiquei pensando, o que será que pode estar acontecendo? Se na prática eu não tô sentindo que tá errado, será que tá errado mesmo? E eu não tô falando que é certo a gente só focar, se você é empreendedora, né, na pessoa jurídica. De jeito nenhum, não estou falando isso, tá? Mas eu comecei a olhar de uma forma a tentar não burocratizar tanto a minha vida pessoal. E quando a gente fala de um planejamento bem certinho, metas, objetivos, métricas, monitoramento, plano de ação, isso tudo acaba burocratizando um pouco. Vocês entendem quando eu falo isso? Tipo, criando processos que, sei lá, automaticamente me remete a trabalho. E obviamente que no trabalho tá tudo bem, mas aí eu comecei a pensar, tá, se eu não quero burocratizar tanto algumas áreas da minha vida, como que eu vou olhar para elas em 2025? Se eu não vou fazer uma meta, se eu não vou fazer um plano de ação, o que eu vou fazer? E eu quero testar com vocês algo um pouco diferente, então esteja aberta ao novo. Algo que eu testei com as minhas alunas e venho testando nos últimos 3 meses e eu percebi um resultado muito significativo. Inclusive, hoje, nesse episódio, eu vou contar bastante da minha experiência, como que isso tem impactado a minha rotina, mas eu estou preparada para provar para vocês como que isso pode impactar a rotina de vocês também. Então, de que forma esses conceitos, essa metodologia pode ser incorporada na sua rotina de 2025. E para isso, eu decidi fazer uma aula aberta, mas com um limite de 100 pessoas, para que eu possa dar conta de todas vocês. Se você quiser ser minha convidada especial para essa aula, que vai ser gratuita, vai ser online, vai ser no Zoom, é só você se inscrever no link que tá aqui na descrição. No dia 26 de novembro, às 7h30 vai acontecer esse encontro. E para se tornar a minha convidada especial, é só colocar aqui o seu e-mail, telefone, enfim, para eu te mandar todas as informações. Então vamos lá.
ao episódio sobre o planejamento de 2025. Um planejamento sem resoluções de ano novo. No more resolutions. Não quero mais saber de lista de metas de ano novo sobre ser mais saudável, sobre se inscrever na academia, sobre seguir uma dieta, sobre passar no meu mestrado, fazer uma transição de carreira. São sonhos e a gente vai dar conta desses sonhos, mas não vai ser por resoluções de ano novo. Você está pronta? Para a gente começar a pensar um pouco sobre essa forma de planejar 2025, a gente vai partir de um sentimento. Eu nunca fiz exercício com vocês e espero que vocês não me achem uma pessoa muito doidinha das ideias. Mas o exercício ele é o seguinte: eu vou entender de uma forma muito subjetiva, com bastante autoconhecimento, o que seria um dia perfeito, o que seria um dia muito bom pra mim. E a partir desse desenvolvimento, desse desejo, eu vou traçar uma linha que vai fazer sentido, tá? Acompanha. Se você pensa num dia perfeito, o que acontece nesse dia perfeito? Vou fazer esse exercício e você faz por aí e depois me conta como que funcionou isso. Fazendo esse exercício com vocês, eu me imagino acordando bem cedo, 5h20 mais ou menos, acordando na minha casa nova, que está em construção, mas uma casa assim muito arrumadinha, meio Pinterest, sabe? Meio clean, com tudo no lugar. E aí eu vou, sei lá, pra cozinha, a Tina e o Baco, meus coelhos, vêm dar bom dia, eu dou uma comidinha pra eles, passo o meu café, vou pro escritório e tenho um momento de estudos, um momento de desenvolver os conteúdos, de realmente pegar os artigos, ler, estudar. Até que mais ou menos umas 8 da manhã eu sento pra tomar café da manhã com o Arthur. Sei lá, ele volta da academia esse horário. E depois do café da manhã eu volto pro escritório pra começar o meu trabalho. E esse meu trabalho, ele é dentro de uma empresa que eu acredito muito, muito na transformação real, no impacto real dessa empresa, na vida de outras mulheres, por exemplo, focada em conteúdos em comportamento humano, com pessoas incríveis, pessoas inteligentes, pessoas motivadas, que estão juntas para construir algo significativo. Eu sigo com essas minhas tarefas até mais ou menos umas 11, que é o momento que eu já tô acostumada a parar para fazer o meu almoço, fazer o almoço de casa. Nesse tempo, deixo minhas coisas cozinhando, algumas comidinhas gostosas, vou na minha horta. Eu tenho esse sonho de ir na minha horta no momento do almoço e, sei lá, colher algumas coisas. Eu nem sei se funciona dessa forma. Eu ia falar regar a minha horta, mas eu acho que meio-dia não é um bom momento pra regar. Então eu preciso fazer esse fact-checking. Eu acho que talvez seja no fim do dia. Mas, sei lá, posso colher umas coisas, dar uma olhada, dar uma ração, comida pras galinhas, do meu galinheiro, do meu pequeno rancho, da minha pequena propriedade. Meio-dia, almoço, fico descansando até a 1, sei lá, no sofá com o Arthur. Volto ao trabalho a 1 e fico até as 4. E aí dá as minhas 8 horas saudáveis de trabalho. Fico até as 4 fazendo pendências, reuniões, resolvendo problemas, que faz parte também. Entre as 4 e 6h30 é o meu momento fora do trabalho pra jantar. Eu janto às 5. Tenho esse hábito bastante particular, peculiar. Aqui em casa as pessoas me acham meio estranhas por causa disso, né? Que das 5 horas eu já estou jantando. Mas eu janto cedinho mesmo. Mas tem outras coisas que eu faço nesse período. Então, por exemplo, colocar roupa pra lavar, fazer uma pequena faxina, limpar alguma coisa, me trocar pra ir pro meu jiu-jitsu. Faz parte da minha rotina perfeita. Meu jiu-jitsu às 7. Então eu fico das 7 às 8, chego em casa umas 8h30, tomo uma ducha e vou dormir. 9h30 estou dormindo na cama. Esse é o meu dia perfeito. Ok, e o que eu vou fazer com isso? Eu comecei a perceber que eu posso encarar esse lado mais pessoal. A minha empresa, de novo, eu tenho os meus processos, as minhas metas, os meus objetivos, então No More Resolutions não se aplica ao seu negócio, caso você tenha um negócio ou seu trabalho, mas sim à sua vida pessoal. Como que eu vou enxergar a minha vida pessoal e fazer um bom planejamento para 2025? O que eu tô fazendo com vocês é, a partir do chão, a gente fala, tipo, da base, eu vou construir esses meus objetivos e não o contrário. Então eu vou enxergar o que eu quero na minha rotina. O que surgiu nesse processo de pensar na minha rotina? Eu consegui perceber que eu valorizo o meu momento pela manhã, eu valorizo, por exemplo, ter uma equipe muito motivada, muito interessada, inteligente, então isso pode virar um projeto, talvez eu possa atribuir isso a um projeto da minha empresa, mas tem outros projetos. Eu, por exemplo, hoje não estou na minha casa linda do Pinterest, isso vai virar um projeto. Eu tenho alguns projetos, mas eu também tenho a minha rotina, e a minha proposta para 2025 é que a gente estabeleça uma rotina e entenda
projetos. Projetos a gente define como aquela iniciativa com começo, meio e fim. E vai ser justamente por essa rotina que eu vou me aproximar dessas minhas metas. Por quê? Quando a gente pensa em resoluções de ano novo, pensa aí, quais são as metas que você quer pro ano que vem? Como eu falei, sei lá, fazer a transição de carreira, ser promovida, passar no mestrado, receber um aumento, comprar minha casa, me mudar pra X lugar. Essas são todas situações que elas não acontecem por acontecer. Elas precisam de algum tipo de mudança de comportamento. E o que a gente pode fazer, o que tá dentro do nosso controle, é mudar alguns comportamentos de forma a nos aproximar da melhor chance que a gente tem de atingir aquilo. Sei lá, às vezes você vai fazer tudo certinho e você não vai passar no seu mestrado, porque não depende só de você. Ou você vai fazer tudo certinho e não vai ser promovida, e vai fazer tudo certinho e não vai receber um aumento. Mas isso não quer dizer que a gente pode atribuir 100% a fatores externos e não tem nada no nosso controle. Existem mudanças de comportamento que vão nos aproximar desses objetivos. Por exemplo, se você mantém uma rotina de estudos e se você mantém uma aproximação com, sei lá, o seu orientador, existe uma forma da gente fazer isso e existe uma mudança de comportamento que vai te favorecer a essa vaga de mestrado, doutorado ou então na empresa que você quer começar a trabalhar. Mas eu sei também que não é óbvio, não é fácil. Muitas vezes a gente não consegue alinhar as nossas intenções futuras de mudanças de comportamento com as ações de fato, com aquela mudança em si. Só que existem diversos dispositivos para a gente aproximar uma coisa da outra. E é isso, por exemplo, que eu tenho trabalhado durante esses 3 meses dentro do clube, com as sócias do clube. Os dispositivos que aproximam essa intenção futura da ação do presente. E de forma super resumida, porque eu não quero embananar a cabeça de vocês, semana passada eu recebi um comentário no meu vídeo do YouTube falando: essa mulher fala coisas muito difíceis e eu não consigo acompanhar, termino o episódio sem entender nada. Não era a minha intenção, me desculpa por isso. Mas eu tento fazer um equilíbrio entre fornecer um conteúdo de verdade, então não é, sei lá, só eu falando devaneios da minha vida, mas ao mesmo tempo contando histórias, ou então tentando trazer situações e vivências reais sobre esses conceitos que eu trago pra vocês. Eu faço o meu máximo, tá? Às vezes não é o suficiente, mas eu estou tentando fazer com que esse seja um conteúdo importante pra vocês. E de forma muito resumida, e eu não vou entrar em detalhes, porque senão viraria uma aula, e isso daí é assunto para aula do dia 26. Então, se você se interessar, se inscreve pro dia 26, 7h30 da noite, ter esse encontro comigo. No fim das contas, tudo se resume a entender qual que é a mudança de comportamento que você quer exercitar e entender que essas mudanças de comportamento significam decisões. Então, se você, sei lá, quer começar a acordar cedo, eu falei, né, faz parte da minha rotina perfeita, acordar às 5h20 da manhã. E aí, vamos supor que toca o despertador e eu não acordo. Isso daí é uma decisão. Eu não tô falando que você tem 100% do poder de escolha, que é só você decidir e pronto, tá certo. Não, mas são decisões entre apertar o botão de snooze e dormir mais um pouco, de soneca e dormir mais um pouco, ou levantar e começar a trabalhar e ter um dia produtivo. E no fim das contas, eu acho que 100% dessas mudanças de comportamento se resumem a entender de que forma a gente vai aumentar o valor percebido da atividade que eu quero fazer ou diminuir o valor percebido da atividade que eu não quero fazer. Ficou abstrato? Ficou abstrato. Não vamos entrar nesse caminho, podemos fazer um episódio só sobre isso e, de novo, fica o convite para aula, pra gente entender na prática quais são esses dispositivos, ou então, a gente já teve, né, uma aula aberta sobre os dispositivos, eu vou trazer especificamente sobre a questão de planejamento de ano, como que a gente faz uma rotina dar certo e não naufragar em 2025, combinado? Por outro lado, existem algumas situações da nossa rotina que aparecem na nossa rotina ideal, perfeita, que envolvem projetos. Então, por exemplo, eu posso ter o projeto de criar uma nova área na minha equipe, eu posso ter o projeto de construir a minha casa, eu posso ter um projeto em relação a alguma área da minha saúde, em relação à atividade física, eu posso ter projetos, mas isso vai complementar a sua rotina e esses projetos, eles devem aparecer de alguma forma nessa rotina. Em resumo, não tem feito sentido para mim monitorar, burocratizar todas as áreas da minha vida. Isso começou a ser exaustivo pra mim. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que dar check, tudo que eu fizer, eu tenho que falar se eu fiz ou se eu não fiz, tudo que eu fizer, eu tenho que marcar no meu planner, no meu monitoramento de hábitos. Isso cansa.
Eu não tô falando que não tem um efeito. Isso tem um efeito, mas para coisas muito pontuais. Não tem por que a gente burocratizar a nossa vida inteira. E é por isso que muitas pessoas se afastam completamente dessa possibilidade de criar uma rotina e se organizar. É óbvio, né? Se a gente tentar fazer tudo caber nos blocos de tempo e tudo entrar no monitoramento de hábitos e todos os seus passos serem mapeados no seu planner, isso daí não vai durar mais do que 2 semanas. Eu tenho certeza. Mas isso também não significa que eu vou chutar o balde, então não vou monitorar nada, vou sentir tudo no feeling. Não. Questões, por exemplo, que da minha vida, no meu planejamento de 2025, envolvendo a parte financeira. Então, eu tenho um projeto da minha aposentadoria. E seguindo a minha super inteligente, maravilhosa amiga Júlia, do As Investidoras, não é cedo demais pra gente começar a pensar na nossa aposentadoria. E eu não vou no meu feeling, ai meu Deus, eu estou afim hoje de depositar R$1.000 para minha aposentadoria. Não é assim que funciona. Mas, para alguns casos, a gente pensa assim em metas. Eu posso ter algumas metas, dentro do clube a gente faz o nosso planejamento mensal juntas, né? Todo final do mês. E eu tenho algumas metas de monitorar a minha frequência nos meus treinos de jiu-jitsu. Porque às vezes, se eu deixo 100% no feeling, eu posso ter a sensação de que eu super tô treinando e eu vou ver, eu treinei 4 vezes naquele mês, 1 vez por semana. Isso não é o que eu gostaria de treinar. Então, a gente pode usar essa ferramenta de monitoramento para poder ter uma visão mais objetiva. Mas não apliquem isso para tudo da vida de vocês. O meu próprio professor, a gente chama de mestre, né? Parece um culto, mas o meu próprio mestre do jiu-jitsu, ele fala como que as nossas conquistas, as, sei lá, mudanças de faixa, grau que a gente ganha, devem ser consequência. Tipo, se você fica com isso 100% na sua cabeça, não parece ser o melhor processo. E, inclusive, pensando em comportamento, ter metas de ano novo pode ser muito complexo de se manter a motivação, porque a gente tá falando de um período considerável, de um ano inteiro, vamos supor. E a nossa cabeça, ela não funciona muito bem com recompensas de longo prazo. A gente quer recompensas naquele instante, naquele momento. E é por isso também que eu falo bastante sobre a gente conseguir fazer uma recompensa pelo processo. Então, estar, por exemplo, treinando, porque o treinar é importante, porque o treinar me recompensa. E não porque eu estou buscando a minha mudança de faixa, por exemplo. Não é simples. Tem também uma aula inteira focada no clube sobre isso. E pra gente terminar, vou trazer os estudos que eu falei, né, que eu ia trazer, e fiquei falando do meu 2025 de uma maneira nem um pouco estruturada, e não estou preocupada com isso, é uma conversa. Estruturas a gente faz dentro do clube ou então nessa aula. Hoje é 100% uma conversa, mas eu vou trazer 3 principais, acho que estudos, ou 2, não sei agora, que falam especificamente sobre metas de ano novo, funcionam ou não funcionam. Esse primeiro estudo, ele é mais antigo, ele é dos anos 70 e vai para vocês na newsletter. Para se inscrever na newsletter é só clicar também na descrição. Esse estudo, ele decidiu testar a eficácia das resoluções de ano novo, com foco nos fatores internos, externos e no papel do monitoramento no sucesso dessas resoluções. O estudo, ele é bem completo, assim, faz alguns grupos de controle, grupos de metas mais subjetivas e mais objetivas, e também tenta entender se o monitoramento favorece ou não. Em resumo, para vocês, o monitoramento excessivo, ele teve um impacto negativo na conclusão das metas. O monitoramento razoável teve o melhor impacto, e sem monitoramento foi o intermediário. Mas não só isso, algo que eu achei interessante de pensar foi, ao avaliar as metas, as resoluções que não foram cumpridas, eles perceberam que as falhas foram atribuídas principalmente a circunstâncias externas, decisões pessoais de desistência, falta da força de vontade e o esquecimento. E não só isso, eles identificaram que o fracasso, né, a falha em uma meta, tem um impacto emocional, um impacto que pode prejudicar a autoimagem, então a forma como a gente se vê, reforçando que a gente tem que ser muito cuidadosa, assim, nas nossas metas, não é? Se der certo, deu certo, se não der certo, não deu certo. Às vezes você tá reforçando essa ideia de que você não é capaz, de que você não consegue, porque você continua estabelecendo um monte de meta irreal. Então, não é se deu certo, tudo bem, se não deu certo, vida que segue. Isso pode ter um impacto na forma como você se enxerga. Então,
A gente tem que ter muita atenção nesse processo, tá? E a resposta que eu fui buscar nesses estudos foi, tá bom, e quantas pessoas cumpriram com as metas e quantas pessoas não cumpriram? Eu trouxe esse primeiro dado para vocês de que estima-se que 80% das metas feitas em janeiro não vão ter sido levadas para frente já em fevereiro. E esse foi um dado que eu encontrei em um artigo do Decision Lab. The Decision Lab é um portal de comportamento muito interessante também. Eu assino a newsletter, é ótima, fica a recomendação. E alguns outros estudos. Teve um deles que apontou que apenas 12% das metas foram cumpridas, outro que ficou entre 40% e 60%, e um outro que chegou a 70%. Então, um grupo específico chegou em 70%. E aí eu fui tentar entender, né? Nossa, bastante, né? 70% conseguiu atingir a meta. E era um grupo específico de metas subjetivas. E os autores fizeram uma ressalva de uma hipótese de que, por serem metas muito subjetivas, alguns participantes poderiam estar enfeitando um pouco os resultados. Então, fazendo uma autoavaliação positiva demais. Então, um pouco fora da realidade. Enfim, a gente estuda, a gente testa, a gente faz experimentos, mas a gente também tem que entender as limitações, né, desses resultados. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo de planejar 2025 de uma forma um pouquinho mais organizada e não tão caótica como é aqui no episódio, fica de novo o meu convite para essa aula que vai acontecer no dia 26 de novembro, às 7h30 da noite. São vagas limitadas para que a gente possa interagir um pouco mais. Então, as inscrições estão já abertas, abriram hoje, dia 11, segunda-feira, o dia que o episódio é liberado, e você pode se inscrever clicando aqui no link abaixo. No próximo episódio, eu vou trazer um pouco para vocês sobre uma análise do meu 2024, erros e acertos, pra gente dar sequência a essa nova temporada, modo ativado, focado em 2025. Se você não me acompanha no meu Instagram, siga lá, @audiotestori, e não se esqueça de se inscrever no canal, ou então seguir esse podcast no Spotify e deixar nos comentários o que você achou dessa reflexão. Você me acha doida das ideias por banir as minhas resoluções de ano novo? Ou será que faz um pouco de sentido pensar de uma outra forma? Até o próximo episódio.